pessoal, tudo bom? Agora então vamos começar a nossa aula de inglês, ok? Boa tarde, Raiane, boa tarde, Vitória. Então vamos lá, vamos começar a nossa apresentação de inglês hoje para falar sobre alguns tópicos que vocês estudaram nessas 2 semanas, certo? Então vamos começar falando sobre os possessive adjectives and possessive pronouns. Então, a primeira questão aqui que eu peguei foi uma questão sobre Natalie, the swimmer who lost a leg. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa moça que perdeu a perna, tá? Ela era uma nadadora e ela perdeu a perna. E a questão é a seguinte: em todas as frases a seguir, retiradas do texto, há um adjetivo possessivo, exceto. Então, ele te dá todas as opções aqui e quer saber qual delas não tem um adjetivo possessivo, que seria um possessive adjective. Então, para a gente poder achar isso no texto, a gente tem que saber quem eles são, né? Essa é a principal coisa aqui que a gente precisa saber. Então, quem são os possessive adjectives, ok? Eles são adjetivos, né, possessivos, ou seja, eles vão indicar posse, ok? Eles são sempre seguidos de um noun. O que é um noun? É um substantivo, ok? Então, eles são sempre seguidos de um substantivo e eles nunca são a última palavra da frase. Exatamente porque se eles sempre têm que vir seguidos de um substantivo, ele não tem como ser a última. Ele pode ser a primeira, ele pode estar no meio, ele pode estar quase lá no final, mas ele nunca vai ser a última, tá? Então, por exemplo, quando eu falo that's my dog, aquele é o meu cachorro, é o meu cachorro. Então, my, ele indica posse. Posse do quê? Do cachorro, tá? Então, o cachorro é meu. Por isso que eles estão sempre ali juntos. Por isso que ele nunca vai ser a última palavra. Agora, a gente tem também o possessive pronoun. Então, esses dois, eles geram muita confusão. Porque no português não existe essa diferença. É tudo igual, tá? Pra gente, a gente só tem um tipo de possessivo, que é o meu, seu, sua, dele, dela, nosso. E é isso. Só que no inglês eles têm essa diferença, tá? A gente vai traduzir os dois como a mesma coisa em português. Então, qual a diferença? O possessive pronoun, ele também vai indicar posse, ok? Então, por isso que gera confusão. Agora, ele não é seguido de um substantivo. Ele substitui todo esse combo do adjective possessive mais o substantivo, tá? Para quê? Para evitar repetição. Basicamente é por isso, tá bom? E, normalmente, ele vai ser a última palavra da frase. Eu digo normalmente porque nada é 100%, né? Então, se você estiver numa conversa, ele pode aparecer no começo, porque você tem o contexto já do que está acontecendo, ele não vai ficar solto completamente, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho essa frase aqui, that dog is mine, então aquele cachorro é meu. Ficaria errado eu falar that dog is my dog, usando o possessive adjective? Não, estaria certo também. Só que fica repetitivo, né? Dog 2 vezes. Então, como eu já sei do que a gente está falando, o substantivo já está aí, eu posso substituir o my dog por mine. E aí fica só aquele cachorro é meu. Não preciso repetir, aquele cachorro é meu cachorro, tá? Por isso que eu falei que normalmente ele vem no final. Aquilo que eu falei, se for uma conversa, ele pode aparecer lá no começo. Se eu te pergunto, se eu falo para você, meu aniversário é em setembro, e o seu? E aí você me responde, o meu é em julho, eu vou entender que esse mine é do aniversário, porque a gente está tendo aqui a conversa, então aquilo vai fazer sentido, certo? Então, só para a gente lembrar, quem são os possessive adjectives? Estão aqui embaixo em azulzinho. Então, vai ser o my, your, his, her, its, our, your and their. E o possessive pronoun, quem são eles? São o mine, yours, his, hers, its, ours, yours. Ok? Então, uma coisa que é importante aqui, que a gente ouve muito nas aulas, né? Tomar cuidado que esse yours, hers, ours, yours, theirs, eles não são plural de nada, tá bom?
Esse S é só para indicar que ele é o possessive pronoun. Eles podiam ter escolhido qualquer outra letra para fazer isso, né? Mas acho que para ficar mais emocionante, eles escolheram o S mesmo, tá bom? Só para a gente ficar confuso mesmo. Mas esse S não tem nada a ver com plural, tá? Então, só tomar esse cuidado, para não confundir com o plural. Então, vamos lá. Então, vamos voltar na questão em si. Então, uma coisa importante que a gente tem que lembrar aqui, se é um texto e a pergunta tá assim, nesse caso, a gente vai fazer o quê? Ele dá as frases para a gente e fala para olhar o pronome. Então, aqui a gente vai fazer o scanning. A gente vai procurar no texto diretamente essas frases, essas palavras que eles estão dando para a gente. Não interessa a gente ficar lendo o texto, eu não quero saber a história aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar lá da letra D. Então, her leg had to be amputated at the knee. Então, a gente tem que achar aqui esta frase. Então, her leg had to be amputated at the knee. Então, ó, você tem o her junto com o noun, a perna dela. Então, é adjetivo possessivo, certinho. Deixa essa daí quietinha. Letra C. She was going to a training session at the swimming pool on her motorcycle. Ok? Então, her motorcycle. Então, a gente tem aqui a moto dela. Então, tá junto. Então, também é adjetivo possessivo. Então, risca essa também, não é? Letra B. Was only 17 when she lost her leg in a road accident. Vamos procurar lá. Tá aqui. Então, ela perdeu a perna dela. Então, tá junto também, certo? Indicando posse, junto com o substantivo. Então, é adjetivo possessivo. Portanto, isso só deixa pra gente, ok? A letra A. Por quê? That achievement was all hers. Ok? Certo? Por quê? Hers tá aqui. Ok? Hers. Tem alguma coisa? Ó, that achievement was all hers. A frase termina aqui. Poderia substituir that achievement was all her achievement. Estaria certo. Mas ficaria repetitivo. Então, eles tiraram isso e substituíram pelo possessive pronoun. Ok? Por isso, essa daqui é a única que não é adjetivo possessivo. Ele é pronome possessivo, tá bom? Até os nomes servem para confundir a gente, né? Então, tomar esse cuidado. Então, nesse caso aqui, nós temos a letra A, por eliminação. Tomem cuidado também com questões de exceto, né? Porque a gente vai olhando e falando, mas tá tudo certo. Tá tudo certo mesmo, e só uma que vai estar errada neste caso. E aqui vocês viram também que a gente utilizou lá na primeira aula a técnica do scanning, ok? A gente vai usar skimming e scanning para sempre, tá? Em todas as nossas aulas a gente ainda vai falar disso. E uma coisa que a gente sempre vai fazendo também é ir lembrando vocês o que foi aparecendo antes para vocês entenderem essa junção das coisas, tá bom? Certo? Alguma pergunta dessa questão? Não, professora. Bem esclarecedor. Então, tá bom. Então, vamos lá. Mais uma sobre possessive adjective e possessive pronoun. Ah, aqui, ó, lembra que eu falei só para mostrar para vocês tudo que vocês viram? Só para dar uma clareada na cabeça de vocês, a gente falou semana passada, por exemplo, dos pronomes, dos personal pronouns, né? Então, a gente tinha dois tipos, o sujeito e o objeto. Então, olha quanta coisa dentro de um texto vocês já viram. Então, vocês já sabem identificar todos esses pronomes, tudo que está colorido aí, a gente já sabe identificar, tá? Então, essa que é a importância da gente entender que a gramática, ela não é só para vocês ficarem decorando regrinha. Se vocês vão juntando tudo de gramática que vocês vão aprendendo, vocês conseguem ler os textos, tá? Essa que é a ideia. Vocês vão conseguindo ler conforme vocês vão conseguindo juntar as coisas. E as coisas vão fazendo sentido para vocês, tá bom? Então, olha quanta coisa aí vocês já sabem identificar. Tudo pronome, tá? Tirando os em laranjinha, que são os substantivos, tá bom? O resto é tudo pronome. Diferentes tipos, mas ainda assim tudo pronome, ok? Então, vamos lá para a próxima questão. Então, temos aqui, essa já é do Enem mesmo, ok? Então, temos aqui informações sobre pessoas famosas são recorrentes na mídia, divulgadas de forma impressa ou virtualmente. Em relação a Steve Jobs, esse texto propõe. Então, o que é importante a gente lembrar? Enem,
quase nunca vai trazer questão para a gente pedindo assim, ache o pronome, tá bom? Então, a gente vai ter que juntar tudo que a gente sabe de gramática para conseguir ler o texto e entender o que ele está falando. Então, vamos lá. Temos um texto aqui sobre Steve Jobs, ok? Pela pergunta, em relação a Steve Jobs, esse texto propõe. Isso daqui mostra para a gente que a gente vai ter que fazer o skimming, ou seja, vai ter que dar uma lida no texto para entender a ideia geral, tá bom? Como que a gente vai ter essa ideia geral, né? Bem, tem que ler um pouquinho. Para a gente poder entender o que a gente está lendo, a gente tem que saber o que está escrito. Portanto, aqui a gente vai achar primeiro os pronomes, só para eu poder explicar para vocês essa parte do pronome, que é o que a gente está estudando hoje, tá bom? Não é diretamente em relação à questão. Mas, olha como ele se repete. O mesmo pronome, várias vezes, tá bom? E aí, por que que ele aparece tanto? Ele aparece tantas vezes, né, para evitar repetição, certo? Já pensou se toda hora nesse texto ele falasse o nome do Steve Jobs? Então, takes a look back at Steve Jobs and Steve Jobs' contribution to our digital world. Steve Jobs, 500 vezes Steve Jobs, tá? Os textos ficariam repetitivos, ou mesmo a gente falando, isso ficaria repetitivo. Portanto, a gente usa muito, tá bom? Todos os pronomes que existem no inglês, a gente vai usar bastante, tá? Então, olha como isso ajuda. Se você sabe os pronomes, você sabe de quem ele está falando sem se perder, ok? Porque esse é um problema que a gente pode ter, a gente não pode se perder, né? Na leitura, tá? Mas his quem, né? Por exemplo, se a gente for ver aqui no segundo parágrafo, né? No terceiro parágrafo aqui, with his passing on October 5th, quem? Ok, tá falando de Steve Jobs. Agora, imagina que isso é um texto mais longo e tá falando de várias pessoas. Eu peguei um falando de uma pessoa só para facilitar para a gente. Mas pode ter um texto falando de várias pessoas. E aí isso vai ficar mais complicado se vocês não souberem quem é quem, tá? Então, vocês têm que identificar quem é essa pessoa. His list of achievements, his contribution, his greatest achievements. Então, se a gente tem mais de uma referência de pessoa nessa frase, a gente tem que prestar atenção de quem está falando, tá bom? Isso é sempre importante aí para a gente. Então, agora que a gente já falou um pouquinho dos pronomes, vamos só dar uma olhadinha na questão para a gente poder responder. Então, vamos olhar as nossas alternativas, ok? Então, o que esse texto propõe? Letra A, expor as maiores conquistas da sua empresa. Letra B, escrever suas criações na área da tecnologia. Letra C, enaltecer sua contribuição para o mundo digital. Letra D, lamentar sua ausência na criação de novas tecnologias. E letra E, discutir o impacto do seu trabalho para a geração digital. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha no texto. A gente falou que a gente tem que fazer o skimming, então a gente tem que dar uma lida, não tem jeito, tá? Então, vamos lá. Então, tá falando que essa Reader's Digest é uma revista, nesse caso do Canadá, tá? Ela tem nos Estados Unidos também. Takes a look back at Steve Jobs and his contribution to our digital world. Então, já tá falando aí que ela dá uma olhada, né, na vida dele e a contribuição dele para o nosso mundo digital, ok? Então, só essa primeira frase já dá uma ideia da resposta. Mas a gente vai dar uma lidinha em tudo só para ter ideia. Então, ó, fala que ele era CEO, que ele era tech guru, que ele era artista, fala tudo que ele fazia lá, certo? Então, a lista dele de conquistas, né? His list of achievements is staggering. Então, é impressionante. His contribution to modern technology, digital media, and indeed the world as a whole cannot be downplayed. Então, está falando que a lista dele de conquistas é muito grande, que a contribuição dele para a tecnologia moderna, para a mídia digital, para o mundo todo, não pode ser minimizada, certo? Então, ó, só aqui já deu para entender o que ele está falando. Mas ainda lá no final, ó, ele fala assim, a digital pioneer who helped pave the way for a generation of technology. Então, que ele ajudou a abrir o caminho para uma geração de tecnologia, né? Certo? Então, com essas coisinhas que a gente foi vendo, e essa repetição de como ele foi importante, a gente acaba vendo aqui que a questão
faz a gente ter que prestar atenção em quê? Em vocabulário, mais a gramática. Então, a gente teve que saber o que significavam as palavras para poder entender e saber um pouquinho de gramática para entender quem são os pronomes, de quem que está falando, tá bom? E aí, quem que vai ser a nossa resposta? Então, é a letra C. Por quê? Ele está enaltecendo durante o texto todo a contribuição dele para o mundo digital, certo? Então, não tem por que a gente escolher alguma outra. Não está expondo maiores conquistas da empresa em particular, não está falando de todas as criações dele, não está lamentando nada e nem está discutindo o impacto do trabalho. Ele está afirmando que o impacto foi bom, tá bom? Alguma pergunta da questão? Ou do tópico dos pronomes? Nenhuma, professora. Não? Então, tá bom. Então, vamos continuar, que a gente ainda tem que falar do... esse our também é um pronome possessivo, certo? É um adjective, possessive adjective, que apareceu aqui. E a quem será que ele está se referindo? Vamos dar uma olhadinha na frase. Quando ele fala aqui, readerdigest.ca looks back at some of his greatest achievements and pays our respects. Então, ele está se referindo à revista, tá bom? Só que como é a própria revista que está fazendo isso, é a pessoa que escreveu em nome da revista, ele tem que agradecer no plural, tá bom? Ele não pode falar assim, a revista agradece, como ela. Então, ele se coloca junto, porque ele faz parte da revista, e ele vai falar nós, né? Então, as nossas condolências, ok? Então, só cuidado com isso quando você está se referindo, por exemplo, ao lugar que você trabalha, ao lugar que você estuda. Eu não vou falar sobre a escola se referindo a ela, né? Então, somos nós da escola que fazemos alguma coisa ou que falamos alguma coisa, tá bom? Então, vamos agora ver lá o simple present, usage of simple present, ok? Então, como que a gente usa o simple present? Então, temos aqui uma questão falando de um filme indiano, ok? O Slumdog Millionaire. E, segundo a resenha apresentada, a história retrata uma Índia real. Uma vez que, e aí temos as alternativas. Temos aqui o texto. Então, mesma coisa, não vai ter uma questão falando assim, onde está o verbo que está no simple present? Mas vocês têm que saber identificar, ok? Para poder entender o que está acontecendo e quando aquilo está acontecendo, certo? Os tempos verbais, eles servem para isso, para falar quando alguma coisa acontece. Então, a gente vai fazer primeiro um skimming para poder ter ideia do que ele está falando. Nesse skimming, eu percebi que tinham muitos verbos no simple present. Quando que a gente usa o simple present? A gente vai usar o simple present quando a gente está falando de hábitos, rotinas, frequência, ok? Fatos, permanent situations. O que são permanent situations? São coisas que a gente tem horário fixo. Por exemplo, essa nossa aulinha aqui, tá? Então, a gente se vê a cada 2 semanas, às 16h55 até às 17h25. Isso é um permanent situation, certo? Quando a gente fala das nossas preferências também, das nossas opiniões, ok? Quando a gente dá instruções, tá? Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma receita e eu vou te dar essa receita, eu vou falar, primeiro você coloca, primeiro você coloca a farinha, depois você coloca, a gente vai falar tudo no simple present, tá? De laboratório é a mesma coisa, tá? Instruções de laboratório. Quando a gente está falando de textos assim também, que estão contando para a gente a história de alguma coisa, a gente vai usar a mesma lógica das instructions aqui, tá bom? Ele vai usar também o simple present, que ele não está contando uma história de uma pessoa, alguma coisa, está contando sobre o filme, tá? Então ele vai falar basicamente tudo no simple present. É claro que tem algumas outras coisas em outros tempos que a gente conversa e a gente escreve assim, às vezes mudando, certo? Então, como é que fica na afirmativa? Só para a gente lembrar um pouquinho da estrutura, tá bom? A gente tem, né, na afirmativa, we work every day e he works every day. Lembrando que o verbo no simple present, ele muda quando é he, she, it. Tem que acrescentar o S, tem as regrinhas lá que vocês já estudaram, tudo certinho. Então, aqui só para lembrar, tá? Porque o que importa mais para a gente aqui é o uso dele mesmo, ok? Temos também na negativa, vamos precisar dos auxiliares.
We don't work every day e he doesn't work every day. Então, nós temos os auxiliares don't e doesn't para negativa. He, she, it, doesn't, todo o resto, don't. E na interrogativa, segue a mesma lógica, só coloca o auxiliar na frente. Então, do we work every day ou does he work every day? Does para he, she, it, do para todo o resto. Tá? Então, aqui é só para vocês lembrarem a estrutura. Então, só para a gente dar uma olhada no texto, onde eles apareceram, tá? Então, aqui, ó, hits, rises, presents, porque ele está falando do filme. Então, vai estar tudo na terceira pessoa aqui, tá bom? Realize, pulse, mean, seen, think, ok? Uses. E a gente tem um aqui na negativa e um na interrogativa, tá? Então, I don't mean an unblinking documentary. What do people think when they think of India? Tá? Então, tem uma tanto na negativa, outra na interrogativa. Então, olha quantas vezes ele aparece, o simple present. Isso também vai aparecer um monte de outra coisa, se a gente juntar com os pronomes, volta naquilo que eu falei lá no começo. Tudo que vocês vão aprendendo na gramática, vai juntando. Quanto mais vocês sabem, mais fácil de ler o texto, sem vocês terem que ficar parando e pensando, tá, pera, mas aqui ele está falando de quando? Ele está falando do passado? Ele está falando do presente? Entendeu? Isso vai ajudando vocês a conseguir ler de uma forma mais fluida, ok? Então, agora vamos ver a resposta, certo? Então, a gente tem aqui, o texto trata do premiado filme indiano Slumdog Millionaire. Segundo a resenha apresentada, a história retrata uma Índia real, uma vez que... Então, temos a letra A, retrata sentimentos universais compartilhados por algumas culturas. B, revela a tradicional separação de classes sociais em um cenário inovador. E letra C, se assemelha a documentários anteriormente produzidos por outros cineastas. Letra D, representa o caráter romântico da cultura indiana expressa em suas produções. E letra E, aproxima a nova cinematografia indiana de filmes grandiosos produzidos em outros países. Então, vamos dar uma olhadinha. A gente falou que a gente tem que fazer o skimming, então a gente tem que dar uma lida em tudo. Então, começa lá falando que começa o filme já com tudo, né? Hits the ground running, então já começa com tudo. Então, é uma história muito distante, que quebra o coração da gente e que é muito emocionante ao mesmo tempo, certo? E aí explica sobre o que é o filme e aí a gente começa a procurar, né? Se ele fala lá no começo, a história retrata uma Índia real, a gente já começa a procurar isso, né? No texto. Então, ali já fala, the film's universal appeal presents the real India to millions of moviegoers for the first time. Tá, mas não fala como, só fala que apresenta a Índia real. Então, the real India supercharged with a plot as reliable and eternal as the hills. Também não fala muita coisa. The film's surface is so dazzling that you hardly realize how traditional it is underneath. Então, ele fala aqui que o filme, né, a superfície, sim, superficialmente, ele é tão emocionante que você nem repara, que é difícil de você reparar o quanto ele é tradicional, tá? E aí fala, but it's the buried structure that pulls us through the story like a big engine on a short train. Então, de novo, ele fala do tradicional, né? Então, tá falando que essa estrutura enraizada que vai puxando a gente pela história, tá? Então, aí ele vai, by the real India, I don't mean an unblinking documentary like Louis, e ele compara com outros. Então, ele não quer dizer isso. Então, aquela alternativa que ele fala que ele aproxima a nova cinematografia indiana de filmes grandiosos, não é isso. E que ele fala ali que se assemelha a documentários anteriormente, também não é isso. Ele está falando que não é isso que ele quer dizer, tá? Agora, aí ele continua. I mean, então eu quero dizer the real India of social levels that seem to be separated by centuries. Então ele falou que é muito tradicional, a Índia, né, muito tradicional, e que ele mostra que a Índia tem os níveis sociais que são separados pelos séculos, né? Então essa separação vem muito antiga, não é uma coisa de agora. Ou seja, se a gente tem aqui essas alternativas, a que mais se aproxima do que ele está falando é a letra B, porque ela vai revelar a tradicional separação de classes sociais em um cenário inovador. Certo? Ok? Perguntas?
Nenhuma, professora. Tá bem esclarecedor. Então, tá bom. Vamos continuar. Então, agora a gente vai falar também de uma outra questão que pergunta o seguinte. A indústria do século XX, como consequência, as empresas enfrentaram crises. Entre as causas, o texto da revista Speak Up aponta. Então, temos aqui as alternativas. Aqui temos o texto, tá? Que fala da indústria fonográfica. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né, quando a gente está falando de tempos verbais, é que a gente não pode confundir o simple present com o verbo to be no presente. E isso gera muita confusão, tá? O simple present é para todos os outros verbos que não são o verbo to be, tá bom? Quando a gente fala no simple present. Então, tudo que não é verbo to be, a gente usa lá naquela regra, para colocar o S no he, she, it, lá, tudo aquilo que a gente já viu. Agora, o verbo to be, ele funciona de outro jeito, tá? Só para vocês darem uma revisada aqui, o verbo to be no presente. Então, a gente tem I am, you are, he, she, it is, we, you, and they are. Então, ele é todo diferente dos outros, a conjugação dele é toda diferente. Quando a gente vai ter a negativa dele, é ele que faz. Eu não vou colocar um auxiliar, não tem do ou does aqui, tá bom? E na interrogativa é a mesma coisa. Não tem do ou does, é ele que vai para frente. Não vou acrescentar aqui um do ou um does, tá bom? Quando a gente faz o não, é só colocar o não. Então, I am not, ok? E se eu vou perguntar, am I? Só isso. Não vamos usar aqui os auxiliares. Então, a gente tem que pensar que o verbo to be, ele pode ser main verb, ou seja, verbo principal, e ele também pode ser auxiliary verb, ou seja, um verbo auxiliar. Então, por exemplo, nessas frases, né? He is happy, he's watching TV. Eu tenho he is happy, is é o verbo principal, só que aqui, quando ele tem aqui como auxiliary verb, ele não é o principal, ele é o verbo auxiliar. Então, watching é a ação principal daquela frase e o is vai ser só um auxiliar aqui, ok? Então, aqui são todos eles no texto como principal e aqui todos eles no texto como auxiliares. Então, junta tudo isso que apareceu, mais com os outros verbos no simple present, é muita coisa para a gente ir reconhecendo. Quanto mais vocês reconhecem, mais fácil da gente ler, certo? Então, aqui, só para a gente responder a questão também, temos lá as alternativas, que esse texto aponta para quê? O baixo interesse dos jovens por alguns gêneros musicais, o acesso à música geralmente sem custo pela internet, a compilação de álbuns com diferentes estilos musicais, a ausência de artistas populares entre as pessoas mais jovens, ou o aumento do número de cantores desconhecidos. Quando a gente faz o nosso skimming, ou seja, dá uma lida, está falando que a indústria fonográfica está em crise, né? Com as companhias tendo que mandar pessoas embora, porque a queda da venda de CDs, né? Porque os jovens, tá aqui falando na terceira linha, os jovens preferem fazer o download das músicas deles pela internet, normalmente de graça, certo? Então aqui ó, ele está falando exatamente, certo? O que temos onde? Aqui na alternativa B, tá bom? Esse was que eu circulei aqui de amarelinho é só para mostrar para vocês que o verbo to be também aparece nesse texto, mas no passado, tá? Então, só fez uma participação especial aqui, tá bom? Então, quando a gente vai fazendo o skimming do texto, a gente vai achando a resposta. No caso, ele deu aqui praticamente a frase inteira da resposta certinho, tá? Você vê que eu nem precisei terminar de ler, ok? Até para não confundir. Achei, ele falou exatamente isso, então já está certo. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Nenhuma não, professora. Então, tá bom. Então, a gente fica por aqui hoje da parte do inglês, ok? Aí, daqui 2 semanas a gente se vê de novo para continuar falando e continuem estudando, ok? Tchau, tchau, gente. A gente se vê.